Todas as coisas têm muita importância. A ascensão é ir percebendo o degrau que a gente se encontra na vida. Um degrau não é diminuído, não tem uma diminuição pela pessoa. É só a gente observar as senhoras hoje que têm mais de 70 anos. Muitas delas tiveram uma cultura escolar pequena. E quase todas, ou todas, quase todas, considerada por todos os descendentes, uma ascensão é a vida interior daquela senhora, que é mais fácil a gente observar as senhoras, que normalmente as mulheres apresentam sim uma condição diferente dos homens, o jeito de vida, o jeito que posiciona, a presteza do trabalho, tudo. Não é as coisas exteriores. Essa senhora é considerada assim. Então hoje as novas muitas vezes não são consideradas. As novas tinham que parar e ver como é que ela está caminhando na vida. Pois se aquelas hoje com mais de 70 anos, 80 anos, quase todas são consideradas, e as novas de 50, de 20 não são consideradas. Então essas mais novas, que seriam então as filhas dessa de 80 ou menos um pouco, ou mais um pouco, tem que parar. Elas têm que levantar cedinho, bem cedinho, para ir vendo o caminho que está caminhando, para ver se tem uma objetividade, o futuro delas. Então a ascensão é ir vendo o jeito que está caminhando e o futuro que vai ter. Porque no caso daquelas senhoras, a gente vê assim, se elas tiveram e têm a consideração das mais novas, dos mais novos, ou da mesma idade, são considerados, e os mais novos não estão sendo considerados. Então a pessoa tem que parar os pensamentos. Para parar os pensamentos é instantes, porque a pessoa tem que levantar mais cedo. Porque quando a pessoa já levanta naquele horário tradicional, a determinado horário que a pessoa levanta, ela já não tem tempo, porque já está atrasada para as coisas, para o dia a dia dela, já está no envolvimento. Então não tem jeito dela acender-se. Não tem jeito. Porque ela já está com muitos pensamentos, já veio os pensamentos antes dela acabar de acordar. E se ela acorda antes, então antes dos pensamentos chegar, ela já teve um tempo para ela. Pode ser 1 minuto, pode ser 3 minutos. E eu recomendo sempre um pouquinho só, porque a gente não dá conta. E nesse pouquinho é suficiente para a gente ir vendo ao longo dos anos o caminho que a gente tem que ir caminhando. A gente tem que fazer uma reflexão. Como é que a gente precisa de ser, ter a saúde, e ir percebendo as pequenas partículas que o nosso corpo tem e a importância de cada pequena partícula. Cada pequena partícula. Não tem uma coisa separada da outra. A ascensão é ir percebendo da importância que uma pelezinha ao lado do dedo, que foi retirada quando a gente puxa assim, como o dedo sofre e como aquela pessoa sofre. Um pequeno machucadinho. Olha a importância que existe na harmonia do corpo físico. Então, se a gente quer ter uma mudança interior, a gente tem que fazer todo um processo diferente do que estava sendo feito até então. O jeito bom. Compreender os ensinos. Estudar o livro Na Luz da Verdade. A pessoa precisa. Ela precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade. A vida exterior é a vida interior.
Não tem o aquém, não tem o além. E quando a gente esforça para resgatar as coisas que a gente viveu, comportou, pensou, fica uma coisa boa, porque começa a surgir a alegria de viver. A vida é uma alegria, é uma ascensão. Esse valor assim a gente precisa de continuar desenvolvendo para a gente ir compreendendo os ensinos e compreendendo assim que a minha relação, eu só tenho a relação com quem eu convivo. Fora do meu convívio, eu não tenho uma relação. Quando uma pessoa relata um quadro, eu dou o meu sentimento nesse quadro conforme eu entendi o quadro. E a pessoa está relatando o quadro conforme ela viu o quadro ou conforme ela ouviu o quadro. Então, o jeito que a gente acentua cada coisa, a gente tem que ter muito cuidado. Porque muitas vezes a gente começa a cuidar de coisas com o pensamento que a gente nem tem responsabilidade. Então, o esforço de conhecer o alimento que nos possibilita esta condição. O agrião, ele dá essa condição da pessoa ir deixando a boca dela mais fortalecida. Porque quando a boca fica mais fortalecida, a pessoa naturalmente ela tem prazer de ficar em silêncio. Então ela não tem necessidade de falar qualquer coisa. Às vezes a gente fala qualquer coisa porque a gente não aguenta a boca da gente fechada, está em desarmonia. E quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade, a gente vai vendo assim que a gente tem que aprender a ponderar. Porque às vezes vem um pensamento assim, bem claro assim, fala isso, faz isso, vai lá. Mas eu acabei de sentar naquele momento, o meu corpo estava precisando de um repouso. Eu tenho que desenvolver uma maneira interior de ser lembrado depois para fazer aquela obrigação, aqueles deveres que eu preciso de fazer. Mas agora eu preciso de repousar o corpo. O que eu preciso é de ter o merecimento de ser lembrado novamente, como no momento eu fui lembrado, mas no momento eu preciso de repousar o corpo, porque senão depois também eu não posso. Então ter esta confiança interior, que depois eu posso fazer aquele trabalho, e que esse pensamento que está surgindo não é da minha responsabilidade. Por eu ter ouvido um barulho, não quer dizer nada. O livro Na Luz da Verdade vai dando à pessoa esta condição assim, dela ir diferenciando cada coisa. Cada coisa. E a gente tem que ir vendo se a gente não está fazendo pior. Porque nos ensinos de Jesus ele fala que a gente vê um pequeno cisco no olho do outro e não vê um grande cisco no olho da gente. É fácil muitas vezes a gente andando pela rua e vendo as limitações que a outra pessoa está apresentando, mas eu não vejo as limitações que eu apresento. Então, para eu ver as minhas limitações, eu tenho que ir sentindo o meu corpo. Eu tenho que ir sentindo o jeito que eu piso, o jeito que eu estou caminhando, como eu posso caminhar melhor do que a outra pessoa, como eu posso caminhar melhor. Então é um esforço, é uma atenção. Todas as coisas assim têm muita importância. Todas as coisas têm muita importância, mas todas as coisas tem a importância dela e tem a importância que eu dou. A ascensão é um trabalho de diferenciando as coisas e percebendo as nuances. Cada coisa tem dentro dela a própria variação, a própria graduação. Mas uma coisa não diminui a outra. O pé não é menos importante do que a mão.
O pé não é menos importante do que o olho. Mas o que a gente coloca na boca também tem muita importância, porque vai formar a constituição. Então vai formar do que o corpo é constituído. É do que a pessoa come, pensa, respira. E a nossa vida tem que ser como a de um cavaleiro. Ele tem que desenvolver um jeito do cavalo sentir feliz em carregar aquele homem. Porque o jeito daquele homem é um jeito bom. Então existe ali uma sincronia. O nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa fala tem que ser de comum. Tem que ser uma coisa só. E a gente tem que ter essa condição interior assim, de vendo como a gente pode caminhar. E quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade, ele dá essa condição interior da pessoa e convivendo com o passado dela. Não tem jeito assim da pessoa achar que o passado passou. Não, o passado não passou. Isso é bem importante mesmo, independente da época, da idade em que a pessoa se encontra, quando ela já tem muitas décadas. Então fica mais forte mesmo a lembrança da infância da pessoa, porque naquela fase estava muito forte as conexões. Então a pessoa lembra mais daquela fase, mas estudando o livro Na Luz da Verdade, todas as fases passam a ter importância. Não tem uma fase que tem menos importância. Porque é um marco, é uma referência. Aquela árvore plantada na beira da estrada, ela é uma referência a toda a época da vida que a pessoa passa naquelas imediações. Então nós também, em toda a época, temos que ter esta condição assim, de ser a referência. Pois se a árvore é muito menos qualificada do que o ser humano, e ela é referência a vida inteira, não se dirige a uma árvore com termos pejorativos, mas muitas pessoas dirigem a outras com termos sem importância. Então, se a pessoa é mais qualificada, ela tinha que ser referida com muito mais qualificação. Então, o agrião, ele tem essa condição boa assim de estimular o aparelho respiratório. A pele é alimentada pelo aparelho respiratório. Então, tem que dar ao corpo todas as coisas que o corpo precisa. Então, a gente está sempre assim, falando já para pessoas que têm costume bom. Se a pessoa não tem um costume bom, então não adianta ficar explicando muito. É a pessoa que tem que já estar caminhando na vida com costume bom, entendendo de alimentos e vendo a constituição dela, a importância que ela tem de estar com um corpo físico fortalecido. Então, um esforço, é um esforço. A gente tem que ir sentindo como é a nossa vida interior. A ascensão é isso, é a nossa vida interior, o jeito que a gente é, e vendo todas as fases da nossa vida e tendo a estrutura de ir trazendo o nosso passado, as nossas tendências. Porque todas as coisas que a gente resgata, tem a coisa boa assim da gente ir vendo os descendentes melhores, caminhando melhor pela vida, todo um esforço. Eu vejo assim, nós não podemos ser diferente dos nossos pais. Então, uma acomodação anterior dos nossos pais, nós temos dentro de nós esse tipo também de acomodado.
Então a pessoa tem que ir fazendo o esforço dela, e esse esforço tem que ser também num processo que ela vai ficando mais graduada dentro dela mesma. E uma graduação, a gente olha para o presidente de uma empresa, a gente pensa que ele é uma pessoa como a outra, mas dentro dele é que está a graduação. Pode ser uma pequena empresa, uma empresa de pequeno porte ou uma empresa de grande porte. Mas externamente a pessoa é igual. Ela coloca 2 sapatos e uma camisa. Ela não faz diferente das outras pessoas externamente, mas dentro dela está a condição para ter aquela função. Então, é uma vida interior. Nós também somos assim. Nós temos a nossa vida interior. Então, nós temos que ir vendo o que marca a nossa caminhada na Terra, o que nos possibilita uma ascensão. É um esforço. Então, a minha maneira assim de ver é que a gente tem que estar antes dos pensamentos. Porque se a gente tem uma responsabilidade com filhos assim que o sol surge, então a gente tem que ter uma responsabilidade com a gente antes do sol surgir, para poder ter a condição de ter usado um pouco do tempo daquele dia para a gente mesmo e sentindo como que a gente pode ter o processo interior de ir ascendendo. Não tem um ano bom, um ano ruim, tem a pessoa. Porque se a gente começa a observar os pássaros, que a gente tem a oportunidade de vê-los nas proximidades da moradia, a gente vê que eles são os mesmos, evidentemente, né, da mesma espécie. Então o jeito exterior é diferente, é nós que temos que mudar dentro de nós. É a pessoa que precisa de fazer o esforço, de estar na condição de movimentar. Porque quando o agrião é cultivado perto de água parada, ele inverte e ele só traz doença. E ele traz muitos tipos de doença quando ele é cultivado. Ele pode ser cultivado em águas que fluem, que correm, aí ele tem a qualidade. Ele pode ser cultivado em terra seca, mas se acontece de plantar ou deixar nascer agrião em águas paradas, ele inverte, então não pode ser comido. Então ele retira daquela água parada as coisas que vai fazer mal para um corpo humano. Então a vida nossa é uma vida assim, da pessoa ir vendo. Quando eu falo ir vendo, aquela dona de casa, ela pega o tanto de sal e ela vê o tanto que ela precisa. Não é assim de qualquer maneira, é uma atenção, ela vai vendo. Então a gente tem que ir vendo o que a gente precisa. Outra pessoa pode nos dar a informação e a instrução de como ele entende aquele assunto. É a pessoa que recebeu as informações e as instruções, é ela que tem que ver se está de acordo com a vida dela. Então a ascensão é a pessoa ir vendo se está de acordo para ela, para a vida dela, a informação que ela está recebendo. O livro Na Luz da Verdade, ele dá essa condição da pessoa ir vendo, porque as coisas são vistas. Quando a gente quer colocar um quadro na parede, a gente vai vendo na parede toda
o melhor lugar para aquele quadro. As coisas são vistas. Não tem assim uma coisa mais ou menos. O ver os quadros de uma vida anterior, de um passado anterior, quer dizer, uma vida anterior de ontem, da semana passada, tem a importância de ter a estrutura de conviver com aqueles quadros. As coisas são assim, simples. E quando a pessoa tem a boa vontade no dia a dia dela de conviver com aqueles quadros, ela tem a condição de ir vendo outros também. Não tem assim uma estagnação. Quando tem a estagnação, que é o caso da água parada, que o agrião pode nascer ou ser cultivado, vai trazer uma desarmonia interior. Então o parado não pode estar. Então a pessoa é que tem que desenvolver a condição interna para conviver com aquela fase da vida que ela tinha e tem, pois ela ainda tem os quadros. Houve uma marcação. Tudo requer assim bondade mesmo. Não tem uma coisa que não tem bondade. É bondade mesmo da própria pessoa ter a boa vontade. É a pessoa que tem que ter. Então o esforço assim de conviver bem com as outras pessoas está também no ser polido mesmo, né? No trato, na fala, no jeito. Tem que ser polido. O polido quer dizer assim, eu não posso usar palavras inadequadas nem comportar-me com desarmonia, mas eu tenho também que ter o cuidado comigo do jeito que relacionam comigo. Eu é que tenho que ter o jeito. A ascensão é um processo interior. As coisas interiores é somente para referência da pessoa. Como a pessoa entende os ensinos, como ela é no trabalho dela, como ela é dentro de casa com aqueles que ela gosta, que dentro da casa da gente está aqueles que a gente gosta. A ascensão é ir percebendo como que a pessoa é todos os dias, todos os instantes. A vida da pessoa tem que estar ligada nos ensinos, tem que estar ligada direto, porque independente de cada um, as coisas exteriores não têm um controle da pessoa, um ruído, um susto, uma pessoa que passa pela pessoa da gente descuidadamente, e aquele que está descuidado também fica prejudicado. Então é uma atenção, é um instante, é todo um momento usando todas as qualidades que a pessoa recebeu e usando e desenvolvendo melhor ainda. Então a ascensão é ir vendo que cada parte do corpo tem muita importância e o que a pessoa pode fazer para colaborar com o funcionamento do corpo. Quando a gente tem saúde, tem muita importância, tem possibilidade da gente ficar com muitas décadas. Mas se falta a saúde, então fica um corpo físico pesado. E a gente tem que ir vendo o ângulo que o nosso olho vê a vida. Às vezes apresenta disfunção no próprio olho. É a pessoa que tem que ir vendo e alinhando a sua vida. Tem uma relação. O ângulo que a pessoa está vendo a vida pode não estar correto. Então está tendo a diminuição da capacidade visual da pessoa.
E não tem uma coisa sem importância. Tem muita importância todas as coisas. A ascensão é a pessoa estar atenta a pequenos detalhes. E esse estar atento é uma maneira de ir sentindo. A vida, ela é vista, mas eu a vejo também como sentir. Uma mãe não pega um filho de qualquer maneira. Um adulto que gosta daquela criança não pega aquela criança de qualquer maneira. Ele pega aquela criança com uma musculatura do coração, porque aquela criança não cai do colo desse adulto. Então é uma firmeza, mas quando esse adulto larga a criança, ela não tem o sinal da mão dele naquele corpinho pequeno. Então essa criança foi carregada com o coração, e esse coração é o sentimento. E essa qualidade a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. Todos os dias tem que ser bom. Isso é verdadeiro, porque se a gente inicia com uma oração, no final do dia a gente vai concluí-lo com uma oração. A ascensão é isso. É a pessoa ir vendo todos os dias como ela é. E se ela vai ter que falar, a fala dela tem que ser melhor, porque é de meu conhecimento muitas senhoras que não falavam com os filhos, o jeito dela era suficiente para aquela garotada entrar no eixo. Não era com carinho falso. E a mesma coisa assim, muitos profissionais assim do ensino, muitos professores que atuavam assim também e atuam ainda. Não tem como ficar gritando para os alunos ou falando para os alunos. O jeito dele tem que ser um jeito assim de determinação, de definição. O livro Na Luz da Verdade, ele vai dando essa condição da pessoa e desenvolvendo outra vez essas qualidades e arrumando aonde ele foi desviando, aonde o globo ocular está vendo errado, aonde ela está sentindo erradamente as coisas que ela tem a responsabilidade. Essa referência quando a pessoa tem dentro dela o ouro, os ensinos. Esses ensinos dá a ela o norte. Então ela nunca vai ficar querendo uma referência exterior, porque a referência exterior ela também muda-se conforme aquele que está querendo do jeito da referência. O livro Na Luz da Verdade dá a condição da pessoa ponderar o que ela quer na vida. E uma palavra necessária é para ela mesma diferenciar o ouro da lantejoula, o brilho verdadeiro que ela tem com os fulgores, falsos fulgores que apresentam na vida. Então, a referência verdadeira é o livro Na Luz da Verdade.